Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Lendas, Darkseid, ou só Lendas, né, como é mais conhecida essa saga. Esse quadrinho que ele é escrito por John Ostrander e Lee Wein, que são os autores de Esquadrão Suicida e Monstro do Pântano, então ótimos roteiristas, e desenhado por John Byrne, né, que é o cara que reformulou o Superman pós-crise, então tem desenhos muito legais nesse quadrinho. Mas chega de enrolação, vamos lá pro enredo dessa história. Das cinzas do maior holocausto interdimensional vem uma nova geração de super-heróis: a Mulher Maravilha, o Esquadrão Suicida, o Flash e a novíssima Liga da Justiça. Mas primeiro eles devem lutar até o fim com os mortais lacaios do Darkseid, a fim de ganhar o direito de se juntarem ao Superman, Batman, Shazam e Lanterna Verde como os heróis mais poderosos de todos os tempos. Esta é uma história das lendas. Então, né, pessoal? Que quadrinho bacana, sério. Eu sei que eu falo muito isso aqui, né? Mas que esse quadrinho surpreendeu, mas realmente eu esperava algo bem diferente dele, sabe? Primeiro contextualizando, né? Essa aqui é meio que a primeira, entre muitas aspas, mega saga depois de Crise nas Infinitas Terras, né? Não é considerado assim uma mega saga porque, pô, são só 6 edições. Eu sei que ele teve ramificações nas revistas dos heróis, de alguns heróis, como até do próprio Nuclear, por exemplo. Mas não foi assim aquele evento tão grandioso quanto foi Crise nas Infinitas Terras ou outros quadrinhos, né? Que vieram depois, sei lá, Crise Infinita, Crise Final, que tem suas várias ramificações. Mas ainda assim, é um negócio muito legal aqui, muito modesto e dá o pontapé inicial para esse mundo pré-crise da DC, sabe? Realmente juntando os heróis de novo. É daqui, depois disso aqui, que saem muitas histórias novas, como Flash, né, do Wally West lá tentando, como é que posso dizer, fazer jus ao título de Flash. Daqui que também sai Esquadrão Suicida. É até talvez interessante ler isso aqui antes do Esquadrão Suicida, apesar de que eu li primeiro Esquadrão Suicida e tipo, dá pra entender de boas, mas com isso aqui você tem um contexto interessante. Então essa saga, apesar de não ser tão conhecida pela maioria dos leitores, e na época, pelo que eu vi, ela deu uma decepcionada no sentido assim de que as pessoas esperavam algo tão grandioso quanto Crise nas Infinitas Terras, enquanto isso aqui é algo muito mais intimista, sabe, eu diria. Mas é aí, pra mim, que esse quadrinho brilha, sabe, porque ele tem uma premissa muito interessante que, assim, basicamente, em resumo, essa história ela serviu também, né, como a porta de entrada pro Darkseid virar um grande vilão do universo DC como um todo, e não só daquele núcleo dos Novos Deuses e Superman, sabe? Porque, pelo que eu entendi, até a publicação desse quadrinho, a gente tinha o Darkseid mais nesse núcleo cósmico, digamos assim. Daí, daqui em diante, ele começa a virar o vilãozão da DC como um todo, né? Se tornando aí, talvez, o maior vilão da DC no sentido de grandiosidade, né? Porque de conhecido, sem dúvidas, é o Coringa, mas o Darkseid também é muito, muito bom aqui. E acho bem legal como o John Byrne desenha ele, puxando muito para os traços que eram do Jack Kirby, né? Então, bem interessante. Mas o que acontece aqui? Basicamente, Darkseid, ele tá querendo invadir a Terra. E como que ele pensa em fazer isso? Ele pensa em começar essa invasão, basicamente desacreditando os super-heróis. E aí começa toda a trama do quadrinho, sabe? Com algumas grandes ameaças, como o enxofre aqui, né? Que até é um inimigo bem difícil de deter. Essa primeira edição, inclusive, é basicamente sobre essas ameaças, sabe? É bem interessante aqui. E aí tem esse enxofre e tem esse cara aqui que é o Macroman. Que parece até algo saído, sei lá, das histórias do Thor, por exemplo, né? Basicamente você tem esses dois gigantes, assim, atacando. E também, ao mesmo tempo, você tem o G. Gordon Godfrey, que é um cara que é lá de Apocalipse, que está infiltrado na Terra para desacreditar os heróis. Então a trama começa com ele já num programa de TV, falando mal dos heróis e querendo colocar a população contra eles. Até que esse Macroman ataca, assim como o Enxofre, né? O Enxofre acaba até batendo de frente com a Liga da Justiça e dando um pau neles, o que é bem interessante, assim, para mostrar que ele é bem forte. Mas o Macroman, ele vai lutar contra o Shazam, aqui a gente até pode ver isso, né? E o que acontece é que chega um determinado momento em que o Shazam tá preso, assim, na mão desse Macroman e ele pensa, cara, para eu fugir eu vou precisar do Billy Batson. Então ele se transforma, ele fala Shazam e vem o raio e simplesmente torra o cara, ou é o que a gente pensa, né? E
Daí em diante a história começa, assim, com realmente as pessoas começando a olhar e falar, porra, talvez aquele cara tenha razão, hein? Os heróis estão meio violentos, digamos assim, né? E aí começa toda uma trama de esses heróis sendo desacreditados, as pessoas sendo influenciadas pelo G. Gordon Godfrey, basicamente a ficarem contra os heróis, já que eles veem eles como, tipo assim, pô, a gente não pode deixar que eles ditem as regras do mundo, sabe? Obrigado, motoqueiro, né? Enfim, que é o que tá acontecendo agora. Basicamente, é como se as pessoas não tivessem mais poder nesse mundo, no sentido de poder de escolha e coisas assim, né? Tudo é meio que ditado pelos super-heróis. É o que dá a entender que é o que o Godfrey quer passar, não que seja realmente isso na história, né? E aí isso vai ter vários momentos, assim, bem tensos, com os heróis tentando agir enquanto as pessoas vão, tipo, se revoltando, sabe? Por exemplo, o Lanterna Verde salva aqui um avião, e ele acaba colocando o avião no meio da avenida. E as pessoas ficam revoltadas, tipo, cara, qual que é a tua ideia de jogar esse avião no meio de uma avenida no horário de pico? Tipo, vai atrasar todo mundo, sabe? Como que vão tirar isso daqui? E, tipo, é um questionamento que eu acho interessante, sabe? Porque ele salvou vidas, realmente salvou. Mas talvez ele poderia ter colocado em algum outro lugar, sabe? Então, são coisas que até são um pouco válidas, de certa forma, assim, né? Porque traz um pouco daquele transtorno que a gente não vê tanto nos quadrinhos de super-heróis, sabe? Então isso é bem bacana, assim, bem legal mesmo. Uma coisa que eu achei curiosa é que tem muito do Superman junto do presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa bem Cavaleiro das Trevas, sabe? Superman, até ele aparece pouco nesse quadrinho, inclusive. Eu acho que quem brilha mais aqui são personagens mais coadjuvantes, até o próprio Shazam tem uma participação bem bacana aqui. E o interessante é que aqui é que surge o Esquadrão Suicida. Já na terceira história, eu acho, se chama Chame o Esquadrão Suicida. Que basicamente é o esquadrão indo atrás desse enxofre. Eles são os únicos que conseguem deter ele, né? E aí tem todo um plano bem interessante lá. O Boomerang também vai aparecer bastante nesse quadrinho. Enfim, então o quadrinho ele se desenrola basicamente com isso, sabe? Tem momentos bem tensos, assim, e eu acho que o interessante é essa coisa da manipulação da mídia e, enfim, é algo que é muito atual, sabe? Em como as pessoas são influenciadas. Tudo bem, aqui ainda tem uma certa parte de, entre aspas, magia ali, do cara ele ter esse poder, né, de influência, mas eu acho que também serve, assim, como mostrar o extremismo e como isso é ruim, sabe? Para ambos os lados. E isso para mim é o ouro desse quadrinho, sabe? Eu realmente fiquei muito interessado enquanto eu lia porque é bacana, assim, tipo, tem esse momento aqui bem trágico onde um policial, basicamente, ele quer prender a Canário Negro, porque tem um momento da história em que o presidente fala que os heróis não podem mais agir, né? E aí ele vai tentar prender e o outro policial, que pensa melhor, que não é extremista, chega e fala, cara, não faz isso, sabe? Tipo, deixa, ela tá ajudando a gente, porque eles são atacados por um vilão e a Canário Negro aparece pra ajudar. E o cara, tipo, vai contra ela, sabe? E aí eles começam uma briga e o cara simplesmente mata o outro, sabe? Cara, é uma cena pesada, assim, né? E é interessante porque depois de matar ele, tipo, fica, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Daí ele para e fala, é culpa dela, ela me obrigou a fazer isso, sabe? Cara, quantas vezes a gente já não ouviu esse discurso de ódio, principalmente na política brasileira, sabe? Então, pô, esse quadrinho é muito atual por conta disso, sabe? Eu achei bem bacana. E tem participação de vários heróis, tem o Batman, Coringa aqui. Enfim, hoje tá difícil de gravar porque tá passando carro com áudio aí, mas enfim. De qualquer forma, o interessante é que ele desenvolve todos esses conceitos muito bacanas em uma trama que é cheia de ação e que, assim, não perde o ritmo, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante. Ele consegue mesclar muito bem essa parte mais reflexiva, entre aspas, com também uma ação muito bacana. Então, cara, gostei demais desse quadrinho. Eu acho que ele decepcionou na época realmente porque o pessoal esperava mais. E o interessante é que ele meio que termina com uma Liga da Justiça estabelecida, digamos assim, que vai virar a liguinha, né, do Keith Giffen e JM de Matteis. Então, muito bacana. Achei que valeu muito a leitura. Acho que vale a pena ir atrás disso aqui. Até pra, né, ser naquele grandes eventos DC. E eu acho que vale a pena pegar, tanto lá quanto essa edição aqui da Egomosa. Tem basicamente o mesmo conteúdo. Essa aqui tem uma história extra, que eu já vou falar em seguida. Mas é um quadrinho que realmente vale a leitura, até para você entender um pouquinho de como ficou organizado o universo DC pós-crise. E como eu falei, conhecer até novos personagens como o Senhor Milagre aqui. É Senhor Milagre?
Não, não, perdão, o Senhor Milagre é o cara de Apocalipse, é o Senhor Destino. Isso é, Doutor Destino é da Marvel, Senhor Destino é da DC. Que ele tem uma participação bem legal aqui e bem importante também. Deixa eu achar aqui. E ele começa, ele fica lá na liguinha, né? Ele também tem uma participação bacana lá. Então, cara, fica a minha recomendação de lendas, muito bacana. E para completar esse volume a gente tem o Nuclear número 1 aqui, a primeira edição da revista do Nuclear, que é bem legal, que conta um pouco da origem dele, uma origem um pouco diferente da que eu conhecia. É um quadrinho dos anos, perto dos anos 80 ali, então ele já tem uma narrativa melhor, desenhos mais legais, assim. Então, pô, bem legal também, um bom complemento para a história, digamos. Complemento não, né? Um bom extra para essa história, né? Eu nunca tinha lido nada do Nuclear, então fica aí a recomendação até para ver essa edição também, né? Então, de extra a gente tem isso aqui. Então, cara, quadrinho muito bacana, legal para ler, importante talvez para o universo DC e até para algumas outras coisas que vieram depois. Acho que dá até um contexto melhor para a liguinha que veio depois disso aqui, né? Porque na época que comecei a ler eu não entendi por que os heróis tipo, meio que já se conheciam, mas não formavam uma liga, né? E aí aqui fica mais claro isso daí. Então fica a minha recomendação de Lendas Darkseid. E deixa aí nos comentários se você já leu esse quadrinho, se você gosta de lendas, se você acha interessante as discussões que ele traz. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!